Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. E nós estamos aqui com o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Esse programa tem ido ao ar para discutir assuntos relativos à água em geral, trazendo pessoas que têm uma grande importância na carreira ligada às águas no Brasil e algumas pessoas internacionais também. Hoje nós temos o prazer de trazer para vocês o professor Ricardo Hirata. Hirata é meu companheiro de muitos anos, né? É um prazer ter acompanhado a carreira dele, uma pessoa de tanto sucesso, né? E que ainda tem muito por fazer pela água subterrânea com todo o seu prestígio e sua capacidade. O Ricardo, ele é geólogo formado em Rio Claro, pela Unesp. Ele fez mestrado na USP com o professor Aldo Rebouças, fez doutorado também na USP. Ele tem uma carreira muito interessante. Ele trabalhou em Lima, fala muito bem espanhol, conhece gente do mundo inteiro e ele é professor da USP. Tem trabalhos muito interessantes na área de nitrato, na área de contaminação, na área de água subterrânea em geral. É uma sumidade no assunto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria, antes de chamar o Ricardo, só agradecer a todos que estão participando. Por favor, cliquem no nosso like aí embaixo, no nosso canal, distribuam para os seus amigos, tá? Façam a divulgação das águas, porque é muito importante para a gente, tá bom? Então, por favor, Ricardo, faça uma breve apresentação. Eu agradeço muito a sua presença. A gente já se conhece de um tempão e é sempre um prazer conversar com você. Por favor. Não, muito obrigado, Everton, pelo convite. É realmente um grande prazer estar aqui, a oportunidade de conversar contigo. E realmente, quando você me fez o convite, né, e colocou um pouco assim, fala um pouco de você, que a gente vai conversar um pouco sobre a vida. Aí eu também estava lembrando, né, as conversas que a gente tinha lá em Waterloo, né, quando você estava fazendo doutorado, eu estava fazendo pós-doc, e a gente ficava no corredor conversando à noite sobre como seria a água subterrânea no Brasil. Eu estava justamente me lembrando dessas coisas, né? Mas realmente é um grande prazer e estou aí. Realmente você falou um pouquinho, né? Eu sou geólogo e comecei essa área de águas subterrâneas e trabalhar com água subterrânea já desde o meu estágio, quando eu fui estagiário do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, que na época cuidava de perfuração de poços, e aí eu comecei como estagiário. E eu realmente tive muita sorte, né, de ter entrado para essa questão de águas subterrâneas, que ninguém queria. A minha turma de geologia, o pessoal que se formou, acho que também é a mesma coisa contigo, nós somos contemporâneos, né, você pela USP, ninguém queria saber de água subterrânea, né? Era mineração, era coisa de, vamos dizer, de geologia, de campo, não sei o que lá. E água subterrânea, meio ambiente, ninguém falava nesse negócio. E por uma questão de sorte, eu acabei sendo estagiário do DAE e comecei a trabalhar com um pessoal ultra legal. E é interessante, porque pensando também um pouco do passado, você vai pontuando o que aconteceu na sua carreira. E fiz o curso de geologia, legal, fui parar no DAE, encontrei gente ótima e aprendi muito nessa história da perfuração de poços, o pessoal realmente ultra legal. E aconteceu que uma das pessoas, nessa época mais ou menos que eu estava lá, uma pessoa do nosso grupo, que era minha chefe, que era a Rosa, inclusive, ela foi chamada para participar de um programa das Nações Unidas para trabalhar, então, em Lima, no Peru. O Peru tinha, à época, o Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitária, que é uma parte da Organização Pan-Americana de Saúde, e eles estavam recrutando pessoas para ficar lá um tempo, trabalhar num grupo muito pequeno, mas muito dinâmico, em águas subterrâneas, produzindo materiais específicos. Bom, então ela foi, era minha chefe, a gente se dava outra bem, nós até compartilhamos apartamento e tal, etc. Aí a Rosinha foi para lá, e o que aconteceu? Aconteceu que, à época, o Peru estava numa situação muito ruim, né, em termos de instabilidade política e tal. E ela morreu num atentado à bomba, uma bomba que foi colocada na estação de trem de Cusco. É uma super fatalidade.
aconteceu isso, eu era muito próximo à família e tal, então foi uma semana horrível e terrível para todo mundo. E, bom, isso aconteceu, realmente. E eu falo que a Rosa me ajudou mesmo depois da morte dela, porque o programa das Nações Unidas, o diretor do centro, eles falaram, bom, porque era rotacionado entre países, e aí o Brasil era a vez do Brasil, e o pessoal achou que, pela situação toda, o Brasil deveria continuar. Quando o convite voltou para a instituição, obviamente, né, ela morreu num atentado à bomba, ninguém queria ir, né? Era uma situação difícil. E eu, né, tal, casado recente, tal, etc., convenci a esposa e a gente foi. Assim, Vamos lá que tem a uma gente vai aprendendo. a gente. Essas coisas, mas você aprende a viver com isso. Eu me lembro que o Stephen Foster, que aí sim é outra pessoa importante na minha carreira, ele veio ao Brasil especialmente para me convencer a ir, para dizer que ele, isso eu me lembro, assim, a gente estava num restaurante japonês na Liberdade, ele falava assim, eu me sinto mais seguro andando em Lima do que em Belfast. Bom, ele é britânico, ele é inglês, ele falava isso. Então, eu falava, à época, Lima realmente era muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. O problema foi que eu cheguei lá uma semana antes, os caras colocaram bomba no centro de Miraflores, que é a parte turística, explodiram, e eu cheguei, tinha acabado de acontecer isso, então a situação começou a ficar um pouquinho mais difícil. Mas eu passei tranquilo, nunca tive problemas e tal. Coisas assim que eu conto hoje como anedótico, mas na época, mas eu nunca tive nenhum problema. Então. E ninguém próximo a mim teve esse problema. As coisas foram piorando, piorando depois que eu retornei. Em Lima, o que acontecia assim, eu trabalhava, era o grupo de água subterrânea que estava sendo formado lá dentro, tinha uma pessoa que realmente é o meu pai, eu chamo ele de pai hidrogeológico, que é o Stephen, né, o Stephen Foster, que já à época era uma pessoa muito, muito conhecida, muito importante, ele vinha do Serviço Geológico Britânico, do BGS, e ele encarou essa de ele e a esposa, a Francisca, foram morar em Lima, e eu trabalhei com ele. E basicamente o nosso grupo era ele, eu e duas secretárias, né? Então, comandado por uma outra secretária, mas eram duas secretárias que a gente tinha. Então, isso daí era para o grupo de água subterrânea. Então, eu acompanhava todo dia o que ele fazia. Então, e o Steven é uma pessoa impressionante de eficiência, o cara é muito inteligente. Então, imagine, se é um cara jovem e tem a oportunidade de ver o cara trabalhar e o cara tem o lance de te ensinar, então, putz, foi impressionante. Então, a gente escreveu um manual, que foi um livro de vulnerabilidade e cargas contaminantes. E esse livro, o que aconteceu? Como foi escrito? Era uma sala, a gente se reunia num determinado momento, ele pedia para eu preparar determinadas coisas, eu apresentava para ele, e ele voltava para o quadro, eu apresentava no quadro, ele escrevia, não sei o que lá, mexia, a gente chegava numa conclusão, e aí ele chamava a secretária e ditava. E como a secretária fazia shorthand, né, taquigrafia, né, putz, quem conhece taquigrafia hoje em dia? Mas as secretárias de lá eram muito boas, elas eram taquígrafas em 3 línguas. Então, era impressionante a eficiência dessas pessoas. Então, as pessoas taquigrafavam, então tinha um draft gigante que ele dava uma lida, depois passava, pum, o capítulo estava pronto, vamos para o próximo capítulo. E assim era. Tinha capítulos que ele fazia, eu discutia, ele me preparava. Então, imagine, a gente foi trabalhando desse jeito, você vai aprendendo, né? Claro, você vai aprendendo várias coisas. E o Steven, ele é um cara, putz, ele não só é um cara muito eficiente hoje, mas ele tem uma visão de planejamento, de estratégia muito boa. E ele foi para lá e depois você descobre, né, o que ele queria fazer era mudar essa ideia de gestão de água subterrânea na América Latina. E ele fez isso. Aí nós começamos a fazer vários cursos, e aí eu conheci quase todos os países da América Latina, fazendo cursos sobre a metodologia que a gente havia desenvolvido dentro dos países. Então, criou-se uma rede e isso aconteceu. Bom, voltei, parte desses conceitos estão dentro do meu doutorado, defendi doutorado, etc. E aí foi que surgiu uma outra pessoa, né? Bom, o Bob foi o meu orientador de mestrado, o Aldo foi o meu
de doutorado. Nosso orientador de mestrado. Né? Nosso orientador de mestrado, é verdade. E aí, o que aconteceu? Você estava em Waterloo também, né? E foi o cara que me ajudou a conseguir um lugar para morar, a mesa da sala e essas coisas todas. E aí, o que aconteceu? Lá do apartamento onde eu morava, e aí, o que aconteceu? A gente convenceu o Dave a aceitar a Amélia. A Amélia, é verdade, também teve todo esse... A Amélia, minha esposa, que é hidrogeóloga também, trabalha com fraturados, mas o Dave não conhecia, né? Então, teve todo um lance de convencimento da gente, o casal, ir trabalhar nessa área. Bom, mas de qualquer forma, por causa disso, eu fui para Waterloo, que foi ultra legal. E aí teve as mãos de pessoas, né? Que o próprio Dave Rudolph, também é outro cara super legal. E é muito interessante esse negócio de trabalhar fora. Eu que agora, como professor, a gente manda alunos para fora. É interessante ver que o Dave, ele não era, à época, o Dave de hoje. Hoje o Dave é Darcy Lecture, é uma super exponência na América do Norte, uma super liderança. Mas, à época, ele era um cara que estava crescendo, mas ele é um cara com tempo. Isso que é uma coisa impressionante. E é um cara que se dedicava a você. Você conversava com ele te chamava para conversar, porque hoje ele não tem tempo para fazer essas coisas. Eu vou lá de vez em quando, a gente almoça, janta, sempre faz alguma coisa, mas é assim, né? O horário dele é ultra estreito. E um aluno lá fica meio perdido agora, né? Porque o David tem muito menos tempo. Mas à época ele tinha muito mais tempo. E a gente foi trabalhando junto num projeto muito legal. Eu ia com o grupo dele, né? As pessoas que eram do grupo, que eram os pós-docs, os mestrados, os doutorados, né? O Sei, o Masaki, né? Então, o Gary. Então, essas coisas e eu fui aprendendo. E a gente vai aprendendo a fazer essas coisas todas. E isso daí foi muito importante, porque uma das coisas muito importantes de Waterloo é que você vê a hidrogeologia de uma forma diferente. E realmente era o grande centro de hidrogeologia à época. Você aprende, e lá o foco é interessante, né? Porque com o Steven eu aprendi a olhar o amplo, porque o Steven é um grande especialista em gestão de águas, né? Então, é a gestão do recurso hídrico, como compatibilizar coisas regionais, esse pensamento global. E Waterloo era o detalhe da amostragem, a precisão da amostragem dos poços multiníveis e tal. Então, foi uma visão muito interessante, porque era completamente, né, o foco era muito diferente. Isso foi muito legal, porque você vê coisas que, né, era uma coisa muito do ponto, né? Bom, o seu doutorado foi mais pontual ainda, né? Era coisa do poro do poro. Eu não, eu era uma área de nitrato, né? Que era uma área que eu já gostava, né? Tinha essa coisa de nitrato. E foi aí que foi minha formação para entender reações de nitrogênio, de amostragem, etc, acontecendo aí. Voltei, quer dizer, tudo isso eu já trabalhava no DAE, foram todos afastamentos, né? Desde que eu me formei, eu sempre estive trabalhando em algum lugar. E parei no Instituto Geológico, apliquei várias dessas coisas, o Estado de São Paulo implementou várias dessas metodologias de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela se expandiu muito na América Latina, acho que nós temos uns 5, 6 países que adotam a metodologia nossa oficialmente como lei, como padrão. Deixa eu só fazer uma interrupção, porque claro. A conversa está boa. Explica para quem não sabe, porque nem todo mundo conhece, tem um monte de gente que te conhece, mas nem todo mundo sabe. Explica o que é a metodologia da vulnerabilidade, como é que vocês chegaram nisso? E só para dar um detalhe, eu te conheço bem, eu sei que você é um cara bem organizado, mas o Foster é um absurdo, né, de organização. O cara é o mais organizado muito focado na minha vida. É impressionante como ele consegue ter tudo organizadinho, arrumado na cabeça e no dia a dia, não é verdade? O Foster, que é uma característica de pessoas muito inteligentes, ele tem uma capacidade de se focar em coisas que, assim... Por exemplo, uma das coisas que ele gostava, né? Hoje ele já é mais senhor, não sei se ele faz isso, mas ele fazia assim, por exemplo, se você tiver 2 contas para fazer soma, quando você tem uma coluna, vai somar, e fazer outra coluna para somar, o que você faz? Você soma a primeira coluna e dá o resultado, depois você faz a segunda coluna e dá o resultado. Ele pegava, olhava as 2 colunas e ficava olhando. E ele conseguia fazer a soma simultaneamente das 2 colunas.
Então, ele pegava, ele olhava assim, aí ele escrevia o resultado, olhava a outra e escrevia o resultado. Então, ele somava as duas colunas simultaneamente. Ele tem essa, que é uma capacidade de foco impressionante. Bom, o que é um método de vulnerabilidade? O conceito de vulnerabilidade é aquela ideia, é muito interessante. Bom, depois de trabalhar muitos anos com vulnerabilidade, escrever muito sobre vulnerabilidade, também os conceitos mudam muito, né? E eu já fui muito mais, ainda acredito em vulnerabilidade, temos artigos recentes de vulnerabilidade, mas no passado eu achava que essa ferramenta até era mais poderosa. Mas, de qualquer forma, a ideia de que você consegue encapsular toda a complexidade hidrogeológica, ou seja, do solo, da zona não saturada, e todo o comportamento de todos os contaminantes, né? É um contaminante universal, né? Todos os contaminantes, e saber onde o contaminante vai conseguir chegar mais fácil, ou seja, o lugar que é mais vulnerável, onde o contaminante vai ter mais dificuldade de chegar, então são as áreas menos vulneráveis. Então, você tem um mapa de vulnerabilidade, ou seja, um mapa onde você tem áreas em que você coloca um empreendimento, existe uma chance de contaminação. Se você colocar o mesmo empreendimento em uma outra área, menos vulnerável, será mais difícil de contaminar. Então, é uma ferramenta importantíssima para o gestor, né? Então, você pensa no planejamento de onde você vai colocar indústrias, onde você vai colocar agricultura, se você vai precisar ter mais rigidez no monitoramento, ou menos rigidez no monitoramento, você pode fazer utilizando esse tipo de cartografia. O que nós fizemos, que é um pouco diferente, também acrescentando, que sim, aí está a novidade maior, é um método de classificação de cargas contaminantes. Isso já existia para água superficial, mas em águas subterrâneas isso praticamente não existia. Então, foi criado um método chamado POSH, ele é menos conhecido que o GOD, que é um acronismo, né? São letras de uma metodologia, porque o método de vulnerabilidade GOD, ou Deus, ou Dios, né? Como chamam, são 3 parâmetros hidráulicos, né? 3 parâmetros do aquífero: profundidade do aquífero, tipo de litologia e a característica e a característica de confinamento ou aquífero livre do corpo que você está analisando. Então, essas 3 características. Tem indicadores numéricos que são multiplicados para gerar então um mapa de diferentes índices, né? Que são os índices de vulnerabilidade. E o que nós fizemos foi uma metodologia de caracterização de cargas contaminantes. Então, essas duas coisas se conectam, né, se integram, para você ter realmente uma avaliação do perigo de contaminação. Então, o perigo ele não é só por causa da vulnerabilidade, mas sim por causa da carga contaminante potencial. E aí sim, esse conceito é um conceito mais, vamos dizer, original dentro do que existia na literatura no final dos anos 80. Nós estamos falando nessa época, né? Então, existia até alguns trabalhos, Margá, por exemplo, falava de vulnerabilidade já desde antes, até, inclusive, algumas pessoas aqui no Brasil também já falavam nisso, mas essa metodologia foi montada, essa metodologia, mas a carga contaminante, esse é um ponto, porque isso amplia muito. E o que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, e aí eu advogo mais isso, é mais importante essa caracterização da carga contaminante do que efetivamente a vulnerabilidade. A carga contaminante joga muito mais papel se vai haver ou não a contaminação em um determinado lugar do que somente a vulnerabilidade. Então, esse conceito evoluiu muito, ele se tornou mais dinâmico, mas eu ainda acredito que seja bastante útil, sobretudo em locais que são análises regionais, obviamente, e onde você precisa tomar decisões com poucos dados, né? Então, ele ainda acredito muito nessa metodologia, como uma estratégia de proteção da qualidade da água subterrânea. Olhando para trás, você acha que isso aí teve muita influência nos países onde foi aplicado? Porque é um método extremamente conhecido. Ele é aplicado ou ele só é aplicado como pesquisa? Alguém faz, de fato, a aplicação da vulnerabilidade como política pública, por exemplo? Sim, sim. Existem lugares, por exemplo, na Colômbia, nós temos lugares onde o disciplinamento de uso do solo utiliza metodologias de vulnerabilidade e, particularmente, o GOT. A Costa Rica, acho que é um dos países que mais avançaram com isso. Inclusive, já
Bom, Costa Rica é um outro país que, depois do meu pós-doc, eu fui professor visitante na Universidade da Costa Rica, e um pouco por essa ligação também, mas por toda a história da metodologia, o Stephen Foster trabalhou com o Serviço Geológico Britânico, vamos dizer, os trabalhos mais de reconhecimento da hidrogeologia do aquífero central da Costa Rica foi feito pelos britânicos, e o Stephen era das pessoas que encabeçou esse projeto. Ele também era uma pessoa já conhecida. E na Costa Rica hoje tem determinadas atividades que não podem ser instaladas em determinados lugares. Isso também cria alguns probleminhas, né, que eles estão se acertando. É interessante rever um pouco o que está acontecendo. Por exemplo, tinha cidades lá na Costa Rica que não podiam construir postos de gasolina por causa disso. Porque o negócio de vulnerabilidade, a pessoa fez para o cantão, né, para o estado dele. Só que tem, claro, locais em que o nível da água é muito raso, tudo é muito raso, acaba tendo vulnerabilidades muito altas. Então, claro, eles tiveram que rever esse conceito, porque aquele negócio, né, acaba chegando e essa acho que é a graça da gestão, né, que dá um certo de ver como que a vida real fica em frente às leis. Mas o conceito de vulnerabilidade e o método COD particularmente é aplicado lá também. A lei do Estado de São Paulo também comenta sobre conceitos de vulnerabilidade, e o mapa de vulnerabilidade do Estado também foi feito com essa metodologia, embora não com essa rigidez como é colocado na Costa Rica, por exemplo. Então, temos aí diferentes coisas com relação à vulnerabilidade. E como é que você saiu? Você saiu, depois você foi fazer um trabalho, o teu mestrado foi com contaminação por orgânico. Mas foi. O vapor, antes do vapor ser o que é hoje, né? O soil gas sampling, né, que era uma coisa que, putz, tinha acabado, assim, tinha um cara em Puerto Rico que tinha usado alguma coisa, né? Isso é obra do Bob, né? O que aconteceu? Continuou sendo um negócio assim, que não foi muito usado durante muito tempo, né? Ficou um tempão e depois acabou sendo usado, quer dizer, existem patentes, existem métodos, não as minhas patentes, mas existem métodos que são baseadas mais ou menos nesse conceito de métodos ativos e métodos passivos, né? Que são cápsulas de carvão que absorvem determinados vapores e depois você mede e faz um mapeamento, que hoje é uma prática comum, né? Ou sniffers que você coloca e tudo mais. Na época, só tinha um GCMS em São Paulo. Mas o caso, não tinha, é verdade. Para mim, foi o meu pai. Mas conta o caso lá, como é que você... Porque aquele foi um caso de contaminação importante. Foi. O que aconteceu assim, ninguém falava de contaminação importante sobre orgânicos na época. Nós estamos falando aí, de novo, da década de 80. E em 79, bem antes, teve uma contaminação muito importante na cidade de Porto Feliz. Foi um sujeito, ele pegava, comprava solvente usado, né, e botava nos tancões assim, uns tanques gigantes, fracionava, né, ficava uma parte menos densa, mais densa, ia fracionando o bicho, o cara pegava, separava a parte de cima e empacotava e vendia como solvente de baixa qualidade. Era o negócio dele. E aí o que aconteceu? Que um dia um caminhão que descarregava, ou carregava, né? Ele pegou, como era tudo de barro, tudo de terra, ele era uma barreira mesmo. O que aconteceu? Ele pegou, encostou na válvula, tinha umas válvulas assim, porque ele usava esses tanques metálicos, e o caminhão derrapou para ver, né? Hoje é impensável um negócio desse, que você não tem um sistema de tráfego. Bom, isso não era o que era. E aí o que acontece? Esse caminhão tocou nessa válvula e 400 mil litros de troço saiu, uma fração gigante, e foi saindo para toda parte. Claro, chamaram o corpo de bombeiro, as pessoas desmaiavam, não tinha equipamento de segurança, era tudo improvisado. Então os bombeiros desmaiavam, só para você ver, por causa do cheiro do solvente. E aí a captação da cidade era justamente para onde estava vazando todo esse negócio. Aí os caras pegaram, cortaram isso, jogaram tudo com pá e picareta, jogaram para outra vertente do Tietê, e não a vertente do Avecuio, e aí foi espalhando esse negócio para todo lado.
Bom, isso aconteceu e aí vem as coisas. Como eu disse, eu realmente tive muita sorte de encontrar pessoas legais, não só assim tecnicamente boas, mas pessoas que são legais. E à época a gente estava fazendo esse negócio de vulnerabilidade, não sei o que lá. E o Caraí Ribeiro Bastos, O é um Crabaço. da, Nossa. ele é funcionário, a carteirinha dele na época nem era CETES, mas quando ele foi contratado era assim a primeira dezena, era um número assim, sabe, quando você é funcional do comecinho. E o Caraí, ele é um cara muito engraçado, ele tinha suas idiosincrasias, tá? Era uma pessoa mas bem legal. E aí, o que acontece? Eu estava trabalhando com ele, esse negócio de vulnerabilidade, classificação de cargas, e o cara manjava muito desse negócio. E aí veio esse caso, era um caso da CETESB, eles tinham um problema lá, que eles não sabiam o que fazer. E aí entra o Bob, e o Bob falou, olha, existe um cara, ele apresentou um paper, não um paper, e eu falei assim, olha, tem esse método aí, você não quer tentar? E aí foi, né? Acha carvão ativado com padrão. É. É muito engraçado isso. Hoje você vai na loja, compra tudo. Na época, o carvão ativado, o melhor carvão ativado vinha contaminado. Então eu precisava abrir o cromatógrafo, passar gás para limpar o carvão ativado, colocar dentro de pedaços de buretas, eu fazia isso manualmente com uma balança de precisão dentro de um laboratório que também o laboratório era contaminado, então eu tinha que mudar de laboratório de tempos em tempos. E aí o pessoal do laboratório foi excelente, o laboratório da CETESB, a Cacildo, o pessoal todo. Eu montava, né, levava para o campo, testava tal, e a gente conseguiu fazer um mapeamento, né, com muita limitação, mas conseguiu fazer. E aí foi que era solvente. Terminado solvente, eu não sei se eu falei essa frase para você, eu falei, nunca mais eu trabalho com esse troço de solvente na minha vida. Lógico, eu mordi a língua, porque realmente solvente é o grande contaminante hoje, mas na época eu falei, nunca mais quero trabalhar com esse negócio, porque tudo é assim, você abre um pacote dentro do laboratório, se o ar estiver contaminado, contamina. Como eu disse, hoje não existe laboratório ambiental que não tenha o padrão de ar-condicionado, mas na época era anedótico, porque o sujeito, o pessoal começando a trabalhar com cromatografia, não sei o que lá, tinha um cara aqui de manutenção que passava dentro do laboratório com estopa suja. E aí começava a aparecer pico no cromatógrafo. E as pessoas não sabiam, porque o cara usava o laboratório para atravessar um prédio para o outro da CETESB. Ele não podia fazer isso. Claro, então a CETESB aprendeu, hoje é outro nível, né? Mas fica anedótico e é interessante, né, ver isso daí, porque hoje você pega. Lá não, era balança, Eu umidade do ar. passei pela mesma coisa. Não conseguia analisar BTEX, no Brasil não existia, não tinha como fazer análise para benzeno. É. Eu me lembro quando foi a primeira rastreada para saber um DCMS, né, para você saber com a primeira biblioteca, não sei o que lá, da CETESB, rodou uma das minhas amostras. Aí que eu descobri que tinha mais coisa. Senão era tetracloreto de carbono, era cloroforme. Basicamente foram 2-dicloretano. E era basicamente isso que a gente ficava procurando. Por sorte, detectava, mas é muito interessante esse negócio, porque o que também é muito interessante, Everton, que eu vejo, é que o Waterloo me ensinou muito também. Esse lance de você realmente ter as bases e você conseguir avançar essas bases. Eu estudei aqui na época que hidrogeologia era uma coisa muito restrita no Brasil e em São Paulo, você também é exatamente da mesma época. E quando surgiu a oportunidade, eu não sei você também foi para Waterloo, né? Eu cheguei, eu falei assim, putz, imagine, eu estudei hidrogeologia no Brasil, né? Eu vou chegar aqui, eu vou ser estraçalhado. O pessoal vai me comer, porque eu não entendo hidrogeologia. E é muito interessante, a primeira reunião que eu tive com Masaki, né? Putz, super gênios e tal, e com o Dave, não sei o que lá. É muito interessante essa reunião, porque a gente estava planejando o campo de Quintor, que era a área de estudos nossos. O conceito mais sofisticado que nós falamos na reunião, que eles falaram, porque eu só fiquei ouvindo,
foi a lei de Darcy. Eu fiquei, assim, eu saí da reunião e falei, putz, o conceito mais sofisticado que nós conversamos aqui para planejar um montão de coisa, para entender um montão de coisa, foi a lei de Darcy. Só que não é a lei de Darcy, Q, ou né, igual K, delta, papapá. Não. Isso aí eu sabia de cor, mas o interessante é que eles usavam a lei de Darcy de todos os jeitos. Eles realmente entendiam como que as coisas funcionavam. E conseguiam integrar isso daí à geologia, não sei o quê, com carga hidráulica, então, tudo era... os conceitos eram básicos, mas eram conceitos muito sólidos e os caras eles sabiam tanto essa coisa que eles conseguiam desenvolver mais coisas. Isso, para mim, foi um super aprendizado, porque eu falei assim, eu preciso saber o básico, realmente, porque são os fundamentos da hidrogeologia. Tudo bem, os caras podem ter a última tecnologia, não sei o que lá, mas se você souber como que a água anda, como que é, o que é advecção, o que é gradiente, o que é papapá, você entra numa conversa e não faz feio. E você entende o que os caras falam. Quem sabe você não tem acesso ao super equipamento deles, que tem uma sacada legal, não sei o que lá. Mas você entende o que está acontecendo. E você consegue acompanhar e consegue desenvolver essas coisas. E foi o que eu aprendi no Waterloo. Os caras podem ser muito bons em um montão de coisas, cheio de equipamentos, válvulas, sei lá o quê, papapá, que desenvolveram. Mas eles sabem hidrogeologia. E aí eu entendi o que é saber hidrogeologia. É o que eu falo com os meus alunos. E aí é uma coisa que você também falou para mim, e o Bob também tinha falado, sobre o lance de pegar o livro do John Cherry, né, do Freeze and Cherry, e fazer os exercícios de Freeze and Cherry. Você fez os exercícios, eu sei que você fez os exercícios, todos os exercícios do livro, quase todos os exercícios. E aí é isso, né? Porque lá você lê a teoria e faz o exercício. E aí você começa a sacar como que o negócio funciona. E isso daí é que fala assim, putz, eu já sei ler Darcy. Aliás, eu dou uma questão na prova, na pós-graduação, eu falo assim, dê 5 usos independentes da lei de Darcy em problemas. Essa é uma questão da pós-graduação que eu dou na prova, né? Eu dava, né? Agora eu não vou poder mais dar. Mas eu faço aí, porque o cara fala, não, eu posso usar para auditar mapa, eu posso fazer recarga com esse negócio de lei de Darcy, eu posso saber fluxo, obviamente, quanto passa de um corpo para o outro, eu consigo saber movimento advectivo, a velocidade macro da água, e tem várias coisas. Então, tudo isso é lei de Darcy, né? E é impressionante. E ele está no programa mais sofisticado de hidrogeologia, o conceito mais básico que você vai trabalhar. Isso é uma coisa muito interessante. Isso daí o Waterloo me ensinou muito nisso, de entender que os conceitos básicos realmente são muito importantes. Porque você vai ávido para querer saber a última tecnologia. Não, eu realmente, aí eu dei o passo para trás e falei, não, eu vou estudar esse negócio do jeito que eles estudam, né? Aprendendo o passo a passo. Um amigo sempre falava, ele tinha uma expressão que ele falava assim, quando você faz um doutorado assim, tipo o Waterloo, que você vê e que você estuda um monte de coisa, é aquela sensação de que passou a régua. O que era obrigação de conhecer para um hidrogeólogo, você tem que saber. Você desenvolve, você faz exercício, você aprende. Aquilo ali se acabou. Tudo bem, a fronteira, o cara testando um negócio, você sempre pode ler. Mas você não pode ter mais dúvida no conceito. Porque você anda, é o que você falou, você entra em qualquer discussão, não tem problema, porque a base está ali, está firme, você não treme mais. E isso eu sempre falo com meus alunos, eu sei, a gente dividiu cursos, a gente já sabe. Os alunos, vários fazem muitas coisas, mas muitos hoje eles são muito confortáveis, digamos, eles assistem aula, porque hoje você tem um excesso de aulas em YouTube, não sei o quê, e as pessoas explicam muito bem. Mas você só aprende, de fato, sentando a bundinha na cadeira lá e fazendo. Porque aí você vê se você entendeu de fato, não é? E aí você vê o aluno que andou porque ele foi fazer, o professor explicou, mas na hora você sempre explica o que dá mais, a forma melhor de entender, né? Mas os detalhes, você só vai aprender, igual você falou, você chegou ao Waterloo,
E aí você, ainda mais você estava junto com o Masaki, que o Masaki deve ter sido um dos melhores alunos que eu vi lá em Waterloo. Ele foi um dos gênios de Waterloo, O cara era definitivamente. um fora de série, o cara era um fora de série, o Masaki, né? Mas você trabalhou com um cara bom, que era o Gary, que era do nosso padrão, né? Que é um cara excelente, mas é um cara, não era o Masaki, né? Que fazia todo semestre ele fazia 2, 3 disciplinas só para se divertir, né? O tempo inteiro, né? Ter feito uma... Ele dormia no campus. Né? Ele fazia, sei lá, ele fez umas 30, Não, 40. eu chegava lá, algumas vezes eu ia para o campo de manhãzinha, aí eu via lá ele com chinelo, assim, com escova de dente, indo para escovar o dente. Não, Não, bom, mas só que é outra história. não, e mais é o seguinte, e quem vê acha que a gente conversando, estamos falando de um super nerd, e não é nada disso, né? Não é, não. O Masaki Eu jogava futebol com ele sempre, a gente saía para beber, meu, o cara zero de nerd. Não, Zero. é um cara impressionante, assim, de cultura, de experiência de vida, ele foi para a África, trabalhou na África como voluntário, saindo do conforto do Japão, estudou na super universidade, mas ele quis ir e tal, depois ele voltou, foi para Waterloo, mas é um cara, e, putz, é um ótimo amigo, eu realmente o tenho como amigo mesmo. Né? Figura. Muito legal. Você caiu no grupo lá. Bom, depois você trabalhou com nitrato e conta a parte pitoresca do seu doutorado, que era você fazer a coleta da amostragem lá que você chegava empesteado em casa. Ah, sim, isso em Waterloo, em Waterloo. Isso porque quem corre... Lá para trás é divertido. Exato, no dia que aconteceu, você não imagina. O que acontece? Nós trabalhamos numa parcela agrícola, na fazenda, né, do John, né, que é uma parcela agrícola do John, que era dono lá da terra, e é a fazenda pequena, tradicional canadense, né? Então, uma família cuida de tudo. Então, ele vai alugando equipamentos e tal, e ele tinha lá, ele plantava milho ou forrageiras para os animais dele e tal. E a gente estudava essa dinâmica nessa região e o nitrato particularmente. Né? A gente estudou um pouquinho de pesticida, mas era realmente nitrato, essa dinâmica do nitrogênio, que é uma das áreas de especialidade do Dave Rudolph. Que, depois de todos esses estudos para o Dave, foi que ele se definiu um pouco das melhores práticas agrícolas para Ontário, né? Um pouco é baseado nisso. Quando, por exemplo, você pode irrigar com estrume, né? Porque isso é uma prática muito comum em vários lugares, é você pegar o estrume de animal, particularmente lá era de porco, né? Ele tinha porco vivendo, putz, é horrível, né? Porque o porco não via a luz do dia, ele ficava fechado dentro de um determinado lugar e aí eles recolhiam então as fezes, urinas, tal, esse material todo, tinha um período de tempo lá e depois eles pegavam e spread shit. Realmente eles pegavam, jogavam isso através de sistemas era um caminhãozinho que ficava jogando então o líquido que era para aspersão. Mas de qualquer forma era isso. Só que a gente estudava em muito detalhe. Então a gente queria saber quantos ml entravam por metro quadrado da bosta, né, do líquido, realmente, né, do manure. E aí o que acontecia? Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que colocar forma, né, umas formas assim. Ia soltando, então ia atrás do caminhão e ia botando o troço. Claro, você está ventando desse lado, você tentava chegar do outro, mas isso é impossível. Então, eu me lembro que a gente entrou porque o carro a gente tinha que devolver na universidade, e nós entramos no BFG, né, que era o prédio, né, que você tinha office, eu também. E eu tinha que chegar lá, aliás, eu ia encontrar com a Amélia estava lá. E eu com aquela roupa toda, né, você entra, mas eu entrei e todo mundo olha para você, porque realmente é um cheiro horrível. Né? Porque você está totalmente cheio daquele negócio. Né? E aí você aprende coisas que não são hidrogeológicas, né? Que vaca é melhor, depois é porco, mas que galinha é muito pior. Bom, galinha nós não chegamos, mas no porco eu cheguei.
Assim, e aí, claro, porque a gente precisa saber quanto de... E isso foi importante, porque a gente começou a ver que alguns poços, isso é legal, a gente tinha vários poços multiníveis espalhados nessa região que recebiam, então, essa fertilização. E tinha lugares com valores anômalos de concentração de nitrogênio, da família de nitrogênio. E era interessante, porque depois a gente detectou o caminhão, na hora de fazer a volta, como quem acionava o sistema de bombeamento é o próprio motor do trator, né? O sistema, né? Ele é mecanizado, e ele tinha um eixo, né? E aí sim que ele mexia nas bombas. Só que na hora de você fazer essa volta, como você tem que fazer a volta no cantinho, o bicho ficava um tempão fazendo essa volta, né? E colocava uma quantidade muito maior, quase o dobro ou o triplo da carga era maior naquele lugar. E o que explicava um pouco anomalias dentro da área. Isso é muito interessante, né? Porque você olha isso e começa a sacar, né? Por que determinadas anomalias acontecem. Isso é muito comum em hidrogeologia, porque nós temos muita anomalia que a gente não tem a mínima ideia do porquê. E sempre a gente atribui, bom, heterogeneidade no meio, não sei o que. Não, era o tratorzinho que fazer a curva. E é muito interessante isso daí. E aí, isso é o Gary. Aí, falando sobre pessoas legais, o Gary, que fazia pós-doc junto comigo na época, e o Gary, ele tem uma coisa que ele era... O Gary é professor de Guelph agora, né? Ele é professor, aposentado, ele se aposentou. O Dave não se conforma com a aposentadoria precoce. Precoce assim, porque ele é da nossa geração, mas ele está aposentado. Mas ele aposentou, o Gary se aposentou. Mas aí o lance do Gary, o Gary é um cara muito bom que é uma outra coisa de, não sei se canadense, mas o pessoal da América do Norte tem muito isso daí, que é faça você mesmo, com a mão, né? Então, a gente é muito mal acostumado, né? Eu me lembro da primeira vez que eu tive um carro, a primeira vez que eu tive o carro, o desgraçado do carro me quebrou a correia. Eu peguei o carro para dar a volta, depois de ter comprado aquela minivanzinha lá, e aí eu estava não sei onde e a correia quebra. Não imagine, eu não sabia falar inglês direito, não sabia o nome de peça em coisa. Não tinha o CAE, não tinha nada dessas coisas de ajuda, de reboque, não tinha nada. Eu estava lá. Não sei para quem que eu liguei. Aí, não, consegui o nome de um telefone, de um mecânico, e aí ele foi lá e ele rebocou o carro e levou para a oficina. Mas, e aí, nesse negócio da oficina, o que o cara faz? Eu estava lá com o carro, ele falou, não, o problema é a correia, eu troco, não sei o quê, papapá. E eu falei, olha, eu estou com um problema na lanterna traseira, a luz do freio está queimada. E você podia trocar, porque eu faço isso, todo mundo faz isso no Brasil, você chega para o seu mecânico, não, faça isso, troca aquilo, troca a lanterna. O cara falou, ele ficou me olhando, eu não entendia bem. Aí o cara falou assim, não, eu troco, mas você pode ir lá no Canadian Tire, você compra e faz isso, e não cobra nada. Porque essas coisas você faz. Ele fala, eu posso fazer, eu vou te cobrar para fazer, mas não. E aí você começa a ver um lance muito legal também dos alunos lá, é que os alunos sabem fazer coisas. O Gary, ele também era meio assim, fora. Porque como ele é de uma família de fazendeiros, ele sabe mecânica. Então, ele sabe a mecânica de trator, ele sabe mecânica de trator, né, de coisas mecânicas no campo. E o cara olhava e sempre a gente tinha algum probleminha, né? Motor afogado, sei lá o quê, papapá. E o cara sabia fazer. Isso é muito bom, porque adaptar coisas no campo é coisa que, se você sabe fazer, putz, resolve um super problema. E não é só, o cara sabe mecânica. Tem que saber um pouco de hidráulica, porque, por exemplo, como que você precisa bombear se a bomba succiona, mas você tem muita altura? Como que resolve esse problema? Não, você pode fazer um buraco, botar a bomba mais embaixo, tem essas coisinhas. E aí você começa a entender que a pessoa resolve problemas, né? E, de novo, é muito interessante esse negócio. Nessa coisa da lei de Darcy, eu também aprendi isso com eles. Ele falou assim, os caras usam um determinado equipamento, eles usam mesmo, porque eles entendem como a desgraça do equipamento funciona. Bom, pelo menos um pouquinho mais do que eu, né? Agora, realmente, eu leio manual. Esse de ler manual
assim, e o cara resolvia esses problemas, né? Algumas vezes a gente tinha problema de bombeamentos, tinha problema, por exemplo, de coleta de água no frio. Isso é um outro terror. Aquelas mangueirinhas lá, congela a água, e aí você colocava a água de determinado jeito, fazia tal coisa. Mas é um pouco, você vai entendendo um pouco como as coisas funcionam, você tem um objetivo, você precisa resolver. E é muito bom isso. Isso ajuda muito no trabalho. E mais, você começa a ter, você se empodera do seu experimento. Então, você não é um cara que fala assim, eu vou coletar a amostra e vou embora. Não. O poço foi construído de tal jeito. Bom, isso também eu trago um pouco da perfuração de poço. Eu trabalhei 4 anos e meio com perfuração, cuidando de sondador, né, entendendo equipamento que chega, material, qualidade de material, medição dessas coisas, né, que é obra mesmo, essas coisas não é uma coisa importante. E o aluno, acho que é o que falta um pouco, quer dizer, falta, né? É que a gente fala, não, você contrata a empresa para fazer rolo, contrata não sei o que lá. E as coisas vão acontecendo, mas se você está do lado, você vai aprendendo, né? Então, acho que é uma coisa muito importante. Mas é isso, é um aprendizado, né? Uma outra coisa também que é interessante, que aí como essas coisas um pouco se fecham na minha história, e também pensando um pouco nesse negócio, o Steven sempre foi uma pessoa que o Steven Foster sempre foi uma pessoa que eu, vira e mexe, tinha um certo contato, ele, quando precisava de uma referência para palestra ou alguma coisa assim, ele sempre me chamou. Ou para publicações e tal, ele falou, queria uma visão mais latino-americana, ou alguém da América Latina, porque alguns artigos ou documentos que ele precisa fazer, precisa ter uma certa representatividade regional, né? Então, eu conhecia ele, então ele falou, não, preciso de uma latino-americana. Aí estava eu lá, latino-americano-japonês, mas estava lá. Então, o que acontecia é que ele me chamava e sempre então nós tivemos contato. E aí o que acontece? Ele assumiu um cargo muito importante no Banco Mundial, que é um grupo chamado GW-MATE, né, que é o Grupo de Manejo de Águas Subterrâneas do Banco Mundial. É um grupo que a coordenação e o pagamento e tudo mais era do Banco Mundial, mas era um grupo de assessores. Então, tem os consultores do Banco Mundial, então a gente era contratado a médio prazo, eu fiquei 10 anos nisso, e com o pessoal do Banco Mundial. E era um grupo muito, muito executivo. Então, o grupo era pequeno, tinha pessoas de alguns países, né? Tinha juristas, tinha engenheiros, não sei o que lá, administradores, e que se formava esse grupo que era coordenado pelo Steven e pela Karen Kemper, que é uma das diretoras do Banco Mundial. E esse grupo, e aí teve outras pessoas que se envolveram também do banco, mas era um grupo muito pequeno. E é um grupo que se envolveu muito em projetos de gestão de águas subterrâneas, que é uma coisa meio nova, era mais nova no Banco Mundial. E só para ter uma ideia, o nosso grupo, coordenado do Steven, participou em mais de $1 bilhão de projetos, assim, entre vários financiamentos e tudo mais. Se tinha oportunidade de águas subterrâneas, não tinha. E outra coisa legal do DWMate foi de produzir, não é só ter a missão ou fazer o trabalho, ou assessorar o país, ou fui para a Bielorrússia por causa do negócio da explosão da Ucrânia, de não sei o que lá, de água, essas coisas, né, que participei do projeto Guarani por causa disso, mas tem a consultoria em si, que é interessante, né, como que o governo da Bielorrússia ia fazer o primeiro grande empréstimo para o Banco Mundial, para um banco capitalista, né, porque eles eram uma ditadura de esquerda. Bom, mas eu participei dessas coisas. Mas o legal do Steven é que ele pegava, quer dizer, o grupo, né, pegava a oportunidade e tentava tirar um proveito e produzia-se um documento de gestão. Então, o DWNet tem uma série de documentos que está apensado aí no Sistema de Nações Unidas, mas é muito legal porque é a experiência pensado em várias experiências que cria, então, uma visão prática da teoria na prática, né? Então, tem uma série que fala da teoria prática, que é uma dessas coisas. E que é interessante, porque se meu primeiro contato com o Steven foi na década de 80, a gente continua, aliás, ontem, a gente teve um artigo na Hydrogeology Journal aprovado, que é sobre ilegalidade de poços, né? Acabou de ser aprovado. E aí o que acontece é que
eu comecei a trabalhar, então, também voltei à gestão, que é realmente a área que eu acho que eu estou mais envolvido hoje. Eu estou muito mais envolvido em gestão, embora a gente apresentou um projeto gigante temático, junto com o pessoal de Waterloo, com o Japão, com Hiroshima e Okayama, que são universidades que eu trabalho, e que tem um projeto temático que a gente acabou de apresentar. Quer dizer, vai concorrer, a gente não sabe se vai ganhar, mas está aí. Mas a gestão, então, eu venho trabalhar já desde o Banco Mundial, trabalhando cada vez mais nessa área de gestão, que é interessante, né? E aí é outra coisa para os jovens, né? Tem muitos jovens que vêm e falam assim, eu quero trabalhar com gestão, quando o cara é um cara novo. Eu falei, putz, aí eu conto a história do Steven. O Steven é um cara de gestão. Mas se você olhar a referência no groundwater do Freezing Cherry, o nome, busca lá Foster. Aquele trabalho dele, que é difusão por causa tinha o aquífero, e eles não entendiam à época, você tinha um contaminante andando numa fratura e como isso daí tinha a difusão nessas microporosidades. E ele foi um dos primeiros caras que fez isso. Ele sacou esse negócio nos experimentos e é onde ele ganhou notoriedade como um cara que manja de hidrogeologia. Steven é um engenheiro e geólogo, ele tem as duas formações. E ele ganhou prêmios por causa dessas coisas. E é um paper histórico. É um paper histórico. Eu me lembro a vez que eu encontrei com o Steven, encontrou com o que eu estava presente, com o John Cherry, os dois. O John perguntou assim, como que você chegou naquela ideia? Eu me lembro, esse foi o papo. Ele falou, como que você teve a sacação daquele negócio lá naquela época, tal, da difusão, tal. Então, você aprende com ele que o cara é um bom de gestão, não há dúvida, mas o cara sabe hidrogeologia. Steven sabe hidrogeologia. Ele sabe fazer mapas hidrogeológicos, ele sabe para onde a água anda, ele sabe fazer conta. E ele é antes dos grandes computadores, então ele olha para o caso, faz número, faz umas continhas de lei de Darcy e fala, isso não está certo, alguma coisa está errada. Outro cara que também tem uma capacidade impressionante para fazer isso é Emílio Custódio, que é outro grande nome de água subterrânea. É muito legal você ver como esses caras trabalham, porque o Emílio, ele olha o texto, uma vez a gente estava com... Ele é mais geoquímico, isótopos, nessa parte que é o forte do Emílio. Ele olhava, assim, os resultados da geoquímica, e, assim, geoquímica complicada, cheia de análises, multifatores, não sei o que. Ele falou, tem um erro aqui. Ele fala, tem alguma coisa que não funciona aqui dentro. Ele olhava e falava, não é possível, tem um erro nesse negócio. Ele ficava olhando. Depois, mais tarde, você vê que realmente tinha um erro. Né? Você fica procurando, você acha o raio do erro dele. Mas o cara olhava assim, ele pega a tabela e fala, sabe quando ele pega os dados, ele fala assim, ele olha o mapa, assim, ele fala, tem um erro aqui, tem um problema aqui. É muito interessante esse negócio, né? Essa capacidade que esses caras têm. Esse feeling aí é um negócio interessante. Eu tenho um exemplo muito engraçado. Eu tive um orientador e um co-orientador, meu orientador, o Chatzes, o grego, e ele era também genial, né, do jeito dele lá, e ele era extremamente prático. Tinha umas coisas que eram impressionantes. Então, até naquela época começou a aparecer a regra de ele era um fumante assim, inveterado, e não podia fumar dentro dos prédios. E ele fumava porque ele era super viciado, ele não queria nem saber, fumava no laboratório, era uma porquice, mas não estava nem aí. Mas uma vez eu fui fazer um exemplo com ele lá, eu tive uma ideia da gente, puta, olha, se a gente fizer desse jeito aqui, se a gente aumentar a densidade, era uma conversa super técnica lá. Ele falou, beleza. Fomos conversando já, ele andando pro laboratório, né, para ele ver a ideia, não sei o quê. Rapaz, ele vai lá no laboratório, jogou café no negócio, pôs açúcar para ver. Em 10 minutos, a gente viu que a ideia não ia funcionar. Num experimento extremamente porco, que jamais ia me ocorrer. Depois daquele lá, eu vi que vale a pena a gente fazer um teste porco, com custo zero, né? Ele pegou o açúcar do café, pegou não sei o quê, fez uma mistureba lá, a gente misturou com solvente e falou, não vai dar certo. Entendeu? É impressionante isso. Exatamente. O cara olhou, pensou, pode ser, mas tem alguma coisa, vamos lá ver. E ele não foi comprar o solvente certo, aquele planejamento que você quer fazer. Não.
faz um experimento logo de cara e livrou. Aí eu aprendi, muitas vezes, esses caras são muito bons, são muito práticos. Ele vai lá, resolve um problema a custo nenhum. Olá, pessoal. Aqui é o Everton, o professor Água. O papo com o Ricardo estava tão interessante que nós acabamos nos estendendo e, por isso, dividimos em duas partes. A primeira parte fica por aqui. Na segunda parte da entrevista, na semana que vem, você confere o nosso papo sobre os desafios da ilegalidade dos poços e possíveis soluções no Brasil e no mundo. Até lá!